Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, ouvintes do programa Além da Vida. Quem vos fala é Gilberto. Hoje o Cláudio e eu estamos aqui iniciando o nosso programa desse domingo maravilhoso. Independente de sol, chuva, frio ou calor, sempre é um dia maravilhoso, porque é um dia novo, que abre novos horizontes, que abre novas possibilidades para que nós possamos compreender, entender e modificar os nossos sentimentos. Iniciando o programa com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, após a mensagem da Federação. A garota de pernas longas e ossudas, cabelo crespo e bochechas cobertas de sardas, voltava para casa de bicicleta. Distraída, pensava em que teria feito sua mãe para o jantar. Ao virar a esquina, um carro surgiu ao lado com 2 jovens dentro. Ela pensou se tratar de amigos de seu irmão. O que estava no banco do carona se inclinou para fora da janela em sua direção. Tinha cabelos longos e parecia com seu irmão Michael. Ele sorriu e perguntou se ela não desejava uma carona até em casa. Não, obrigada, respondeu. Moro logo ali, depois da esquina. Estou quase chegando. Ele insistiu. Vem, vai ser divertido. Vem dar uma volta com a gente. Ela olhou em torno. Não havia ninguém. Nenhum carro passando. A rua estava vazia. Começou a sentir um mal-estar, mas não conseguia se mexer. Parecia estar hipnotizada. Nesse instante, uma voz soou em seu ouvido. Ou, ao menos, ela pensou que fosse em seu ouvido. Corre, se manda. Imagens de sua casa começaram a piscar na mente daquela menina de 11 anos. Despertou da paralisia que o medo lhe provocara e pedalou o mais rápido que pôde em direção à sua casa. O carro se afastou na direção oposta. Chegou em casa com dor no peito por ter prendido a respiração e pedalado com tanta força. Tremendo ainda, correu aos braços de sua mãe, contando o que acontecera. Infelizmente, como fazem muitos pais, ela não deu maior importância àquilo que foi uma tentativa de sequestro infantil. Mas o comando daquela voz salvara a garota. O episódio a marcou profundamente. Mais de 20 anos passados, ela recorda da cena em todos os detalhes. Naquele dia, ela lembra ter prometido a si mesma que, ao crescer, faria algo para proteger as crianças de agressores. Não sabia direito como, mas tinha certeza de que um dia se dedicaria a essa causa. Pensou em ser advogada e juíza para distribuir sentenças severas a pessoas que maltratavam crianças. Adulta, ela ajudou a criar um sistema de alerta rápido de crianças no estado do Arizona, onde reside. Mas a grande certeza que guarda do episódio é de que naquele dia aterrorizante, aos 11 anos de idade, havia um anjo em seu ombro. O anjo tanto a protegeu naquela tarde, quanto, diz ela mesma, a colocou no caminho que deveria seguir na vida adulta. Traçando perfis de criminosos para a polícia, auxiliando na captura de raptores, ela se sente gratificada. Mais ainda, quando suas palavras podem aliviar a dor dos parentes de uma vítima, retirando um peso de seus corações. Poucos nos damos conta do quanto somos protegidos. Isso porque a proteção é sutil. As ideias brotam como uma intuição e quase sempre as acreditamos à conta de nós mesmos. Atravesse a rua, siga por aquele caminho, olhe para trás. Por vezes,
O socorro é providenciado através da interferência feliz de um parente, amigo ou até de um desconhecido. Alguém que chega e nos sugere algo. Alguém que passa e nos socorre. Pensemos nisso e fiquemos atentos à ajuda que os céus nos remetem todos os dias, aprendendo a ouvir com lucidez. E sejamos gratos. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Bom dia aos ouvintes da Rádio Londrina, do programa Além da Vida. Já desejar de antemão um Feliz Natal a todas as criaturas que participam conosco aqui no programa. Hoje o tema, Mundos Regeneradores, está no Evangelho segundo o Espiritismo, é o item 16. Entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantos mundos há com vossos designados pelo Senhor para a expiação e a prova? Mas há também mais miseráveis e melhores, como há transitórios que podem chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, correndo no espaço ao redor de um foco comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já vos falaram desses mundos, onde a alma nascente é colocada, quando ignorante ainda do bem e do mal. Ela pode caminhar para Deus, senhora de si mesmo, na posse do seu livre arbítrio. Já foi dito de que imensas faculdades a alma está dotada para fazer o bem. Mas existem as que sucumbem, e Deus, não querendo seu aniquilamento, lhes permite ir para esses mundos onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram-se e se tornarão dignas da glória que lhes está destinada. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. Sem dúvida, nesses mundos, o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas, das quais sois escravos. Neles, não mais de orgulho, que faz calar o coração, de inveja que o tortura, de ódio que o sufoca. A palavra amor está escrito sobre todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais, todas se mostrando a Deus e tentando ir além segundo suas leis. Neles, todavia, não está ainda a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem aí é ainda carne, e por isto mesmo sujeito às vicissitudes de que não estão isentos, senão os seres completamente desmaterializados. Há ainda provas a suportar, mas que não têm as pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são muito felizes, e muitos de vós ficariam satisfeitos em ali se deterem, porque é a calma
depois da tempestade, a convalescência depois de uma cruel moléstia. Mas o homem menos absorvido pelas coisas materiais entrevê melhor que vós o futuro. Ele compreende que há outras alegrias que o Senhor promete para aqueles que delas se tornem dignos. Quando a morte tiver ceifado de novo os seus corpos, para lhes dar a verdadeira vida. É então que a alma liberta planará sobre todos os horizontes, mas os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações do próprio Deus, sobre os perfumes do amor e da caridade que se espalham do seu seio. Mas há, nesses mundos, o homem, e ainda falível, e o espírito do mal, nele não perdeu completamente seu império. Não avançar é recuar. E se não está firme no caminho do bem, pode voltar a cair nos mundos de expiação, onde o espera novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, essa abóbada azulada, à noite, a hora do repouso e da prece, e nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças. Vos perguntai a que conduzem a Deus. Pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio depois da expiação da terra. Mensagem de Santo Agostinho, Paris, 1862. Que beleza, né, Cláudio? Esse entendimento da mensagem de hoje, falando dos mundos regeneradores. Exatamente no momento em que a gente está vivenciando hoje, né, a véspera do Natal, onde se comemora o nascimento do Cristo, que foi a maior oportunidade de regeneração que nós, seres humanos, tivemos e acredito que teremos, né? Porque por muito tempo a mensagem do Cristo ela é atual e vai continuar sendo atual. E a gente não pode esquecer que Jesus veio aqui nos trazer a oportunidade de recuperação, a oportunidade de aprendizado, de modificação, de reestruturação dos nossos sentimentos. E nós que acreditamos no Cristo como nosso Salvador, como mensageiro de Deus, né? Mensageiro de Deus Pai, entendemos que essas oportunidades de reiniciarmos as nossas recuperações em todos os sentidos do aprendizado. E Jesus não veio aqui fazer milagre, né? Transformar as nossas mentes, de repente, em mentes corruptas e desequilibradas e desarmonizadas socialmente. Ele não veio aqui nos transformar num estalar de dedos, fazendo mágicas e milagres. Ele veio aqui trazer para nós o sentimento claro da oportunidade do aprendizado, da oportunidade da transformação, da oportunidade de construirmos em nós um novo ser. Então, quando a gente fala em regeneração, nós estamos falando em aproveitamento das oportunidades. Nós estamos aqui na véspera da onde se comemora o dia do nascimento do Cristo aqui na Terra. Quantas pessoas não ouviram ainda falar de Jesus? Quantas pessoas já ouviram e não entenderam? Quantas não aceitaram os ensinamentos? Isso tudo porque às vezes não perceberam ainda a necessidade que nós temos de reconstruirmos em nós um ser modificado, de fazermos de nós um ser que aprendeu alguma coisa. E Jesus veio nos trazer essa oportunidade do aprendizado através do movimento interior nosso. Ele não veio aqui estalar os dedos e falar: você já está santificado, você já está melhorado. Não, ele veio aqui e nos disse: para que você possa aproveitar as oportunidades que eu ofereço, eu deixo com vocês o sentimento da compreensão, a intenção da modificação, a possibilidade e a vontade de se transformar.
mas isso depende único e exclusivamente de cada um de vocês. Jesus não veio e transformou ninguém por mágica. Ele veio aqui, nos ajudou para que nos ajudasse a transformar em nós os nossos sentimentos impuros daquele momento, há 2000 anos atrás. E hoje, 2000 anos depois, nós continuamos aqui ainda tentando modificar os nossos sentimentos, mas com uma compreensão maior, onde hoje nós já oramos não apenas por nós. Nós estamos aprendendo com o Cristo a orar pelo próximo, pedindo a Deus, Pai, a orientação, o esclarecimento, a ajuda para que a gente possa ajudar a melhorar-nos, melhorando também as condições do próximo. E vai mais além, porque Jesus nos pede, né? Ele fala que a gente não precisa andar de braços dados com o inimigo, mas a gente pode amar o inimigo. E amar o inimigo de que forma? Da forma que ele fez, dando-nos oportunidades novas, dando-nos o sentimento da compreensão, do amor, do entendimento e da transformação, aonde a gente pode desejar ao outro o bem. Ao invés da gente se regozijar quando o outro, que a gente não gosta ou que a gente tem alguma diferença, algum desentendimento, e a gente vibra com o desejo do mal que o outro sofreu, Jesus nos pede para que nós o amemos, para que a gente transforme em nós o nosso sentimento, pedindo melhora para ele, para que aquele nosso opositor possa estar em condições melhores, para que ele possa se autocompreender, se autoentender e se automodificar, né, Cláudio? É exatamente isso daí. Como o título é Mundos Regeneradores, né? A chamada do tema de hoje fala sobre o anjo da guarda. O anjo da guarda é o grande representante de Deus. É aquele que nos guia, nos fortalece a seguir dentro da correção. E pesquisando no livro dos Espíritos, nas perguntas 489 e 495, do capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. A primeira pergunta ele diz assim, eu resumi aqui para poder dar ênfase a esse mundo de regeneração. A pergunta é assim, existe anjo da guarda? A resposta, existem. Eles são nossos orientadores espirituais, chamam de bons espíritos. Eles pertencem a uma ordem superior, muito elevada. Eles são a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pelo caminho do bem, auxiliar com bons exemplos, dar bons conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar o ânimo nas provas da vida. Ele nos acompanha desde o nascimento até a morte e muitas vezes acompanha na vida espírita, depois da morte e mesmo através de muitas existências corpóreas. O espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Para alguns é um prazer, para outros, missão ou dever. Eles podem protegê-los menos exclusivamente. Alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas nesse caso, outros os substituem. Eles podem se afastar quando vê que seus conselhos são inúteis e deixam de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Aí entra o livre-arbítrio de cada um de nós. Bom, se a gente criar o hábito, eu vou dizer isso a todos cristãos, seja espírita, evangélico, católico, não importa. Se a gente criar o hábito
de, ao deitar, agradecer o dia que tivemos, mesmo nas grandes dificuldades que a gente enfrenta, cada um na sua trajetória, porque nós temos uma programação. Mas se a gente seguir essa programação reencarnatória, com respeito às leis divinas, começando até nós hoje, como avós, os que são pais, ou a esses que são filhos, respeitar a hierarquia de uma família, o anjo da guarda, ele vai estar sempre presente no nosso dia a dia. Ele não nos abandona. Nós é que abandonamos ele. Porque o nosso livre-arbítrio é que faz a gente seguir caminhos que não está programado. Eu vou ser um alcoólatra, eu vou ser um drogado. Ele se afasta. Porque aí deixa você seguir a sua caminhada dentro dos vícios. Não está predestinado que você vai seguir isso daí. Você é que, no meio que você convive, no meio que você está, é que você toma o caminho. Mas o anjo da guarda está sempre ali. A hora que você, no seu quarto ali, na beirada da cama, pedir auxílio a ele está ali presente. Só que a gente tem que fazer a nossa parte. E a gente fazendo a nossa parte, dentro do que diz aí o tema de hoje, o mundos regeneradores, o nosso processo de evolução se torna mais fácil. Porque esse é o caminho. Existe N número de moradas na casa do meu pai. Isso está lá escrito. Para a gente conseguir esse grau de evolução, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Logicamente que se eu constituo uma família, eu tenho que ser exemplo para os meus filhos. Na idade que eu estou, eu tenho que ser exemplo para os meus netos. É essa a grande herança que a gente deixa de legado numa encarnação, né? O nosso fortalecimento das nossas boas ações. Então ele jamais nos abandona, né? Então, como diz a lição da manhã, ele está orientando a gente a seguir o caminho da correção. É fácil? Não é. É difícil. Porque a gente vem já com muitos defeitos. Então a gente aos poucos é que nem carro velho, precisa sempre estar arrumando ele. Então a gente precisa fazer o esforço da gente, que o anjo da guarda está ali. Ele está presente às 24 horas do dia, sempre conosco, seja aqui na vida encarnada e seja na vida espiritual. Esse, da maneira que eu entendo, é o caminho da nossa evolução. O Cláudio, a gente vai lendo, vai conversando, vai falando e a gente vai percebendo que é um assunto tão vasto, né, que nós não temos tempo suficiente praticamente para falar quase nada. Mas quando se fala do anjo guardião, né, que cada um de nós temos um anjo guardião, eu os comparo mais ou menos aos nossos pais. Estou falando de pais equilibrados. Não estou falando daqueles que apenas geraram o corpo, mas pais equilibrados. Aqueles que são responsáveis para com a família, como você falou agora há pouco, quando a gente, né, constitui uma família. Os nossos pais não estão conosco 24 horas por dia, nos acompanhando ali, passo a passo. Mas eles nos dão orientações desde pequeno. E que muitas vezes a gente só vai entender essa orientação depois quando a gente fica adulto ou quando se transforma em pais também. E a gente começa a perceber que quando saíamos de casa, ainda jovem, e o pai ou a mãe chamava e falava: olha meu filho, cuidado, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não vai arrumar confusão. E a gente fala: pô, tá gorando que meu passeio para atrapalhar. Não era um entendimento de amor nosso. Eles estavam nos dando a orientação de amor, mas nós não tínhamos ainda condições de compreender e entender o ensinamento que estávamos recebendo. A oportunidade regeneradora de nos mantermos em harmonia e equilíbrio. Então os pais são parte dos nossos anjos guardiões. Eles nos orientam, nos dão as instruções, mas deixam também, como Jesus fez, nos deixam um tempo livre para que nós possamos tomar as nossas decisões que quisermos. Para que a gente possa trabalhar o nosso livre-arbítrio.
esse sentimento regulador, né, que Deus deixou dentro de nós, né, no nosso chipzinho da vida, para que a gente possa cultuar o nosso livre-arbítrio com amor, com compreensão, com transformação e com entendimento pleno daquilo que estamos fazendo. Porque quando Cristo nos pede que nós modifiquemos os nossos sentimentos, Ele não está falando de guerras, de brigas, de lutas, Ele está falando simplesmente de compreensão, de aceitação, de raciocínio. Porque nós não podemos fazer nada para nos melhorarmos se nós não pensarmos, se nós não analisarmos. Senão a gente vai ser aquele aluno que vai na escola, senta lá no fundo da sala, não ouve o professor, não presta atenção em nada, e depois, quando sai de lá, não sabe como fazer e resolver alguns problemas da vida. Mas aí, quando a gente vai ficando um pouco mais adulto e vai tendo os nossos filhos e vamos educando os nossos filhos, nós vamos aprendendo a ouvir e reouvir aquilo que ouvíamos dos nossos pais. Quando a gente chama a nossa criança, põe no colo e conversa e bate papo e ri das suas historinhas e conta para eles coisas que eles precisam aprender a fazer, essa transformação é a regeneração que Jesus nos pede que nós façamos no nosso dia a dia, 24 horas por dia, que estejamos atentos aos nossos atos, palavras e pensamentos. Que a gente possa reconstruir em nós ser evoluído. Para que a gente possa, como fala dos mundos de transições, né, regeneradores para felizes. Nós estamos aí num momento em que vamos modificar o nosso planeta, né, transformar o nosso planeta do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Significa que nós estamos mudando a nossa idade. Seria mais ou menos, se funcionasse como deveria ser, quando a gente faz 21 anos e fica adulto, teoricamente, perante a lei. Quando a gente assume as nossas responsabilidades. Esse é o mundo de regeneração. Mas às vezes a gente continua com 30, 40, 50. Eu conheço gente com 70 anos que até hoje não amadureceu, que até hoje ainda vive esperando acontecer pelos outros, mas não pela sua mudança, não pelo seu esforço. E é isso que Jesus nos pede, que nós façamos uma mudança constantemente. Quando a gente fala de Natal, né, que se comemora o aniversário do Cristo, do nascimento do Cristo, nós estamos falando única e exclusivamente de compreensão. Estamos falando de amor, de paz, de serenidade, onde nós possamos pedir a Deus que nos auxilie para que a gente encontre um pouco mais de harmonia. Para que esse mundo que está aí agitado, né, que todo mundo hoje fala, o mundo está perdido, está não sei o que, está acontecendo isso, acontecendo aquilo, muita guerra, mas são o quê? É porque as pessoas ainda não se mudaram, ainda não pararam para pensar e raciocinar e modificar seus sentimentos, ainda continuam ligados a paixões exteriores, às vezes até milenares. E nós somos espíritos reencarnantes, aprendizes a cada encarnação. E se nós já fomos fadados por Deus a sermos felizes um dia, porque o Cristo nos disse que das minhas ovelhas nenhuma se perderá, significa que Ele não vai nos deixar no abandono, mas vai continuar nos dando oportunidade, esperando que nós assumamos o nosso compromisso, que nós assumamos com nossa responsabilidade. Esse é o tempo de Natal. É o tempo de parar, pensar, analisar, verificar e reestruturar os nossos horizontes, de construirmos novos caminhos, de abrirmos em nós novos pensamentos úteis, pensamentos necessários, equilibrados e que possam auxiliar o próximo a se modificar. Porque se o próximo se modificar e eu já estiver me modificando, serão 2 a mais para ajudar a mudança e 2 a menos no atrapalho. Então nós vamos caminhando devagar, a gente vai aprendendo que Natal é amor. Natal não é cerveja, uísque, vinho, leitoa assada. Não, Natal é paz, é sentimento puro de amor. É onde a gente deve refletir nos nossos melhores sentimentos. Onde nós devemos buscar mudar o nosso dia a dia, né, Cláudio?
Exatamente. E o mês que nós estamos atravessando, o mês de dezembro, é um mês que a gente já observa há muitos anos. A gente vê alegria no coração e no olhar das criaturas. Parece que são mais fraternos, né? Estão com o coração mais amolecido, com sentimento. Se a gente pudesse fazer do mês de dezembro os outros 11 meses, a energia do planeta seria totalmente diferente. Porque se cada um de nós vibrarmos diariamente com todas as dificuldades que a gente atravessa, mas tiver força para a luta, né? E tem alguns exemplos que chamam muito a atenção da gente. Ontem uma moça lá em casa, ela, como nós estamos no mês de Natal, existe essas listas, né, que você retira por aí, no correio tem também, e ela recebeu um pedido de uma menina, identifica lá a idade que tem, né, que o que ela queria ganhar de Papai Noel seria uma lembrancinha, mas ela tinha vontade de ganhar, ela queria comer pizza. Imagine só a dificuldade que passa esta família como exemplo. Mas a vontade dela era comer pizza. E ela pegou esse papelzinho, tem o endereço direitinho. E ela vai fazer essa vontade dessa menina na véspera de Natal. Mas o que ela vai fazer? Ela vai levar o filho de 11 anos e a menina de 7 anos. Eu achei um exemplo magnífico, porque começa dentro da família, dois jovenzinhos, né? Vê que eles têm tudo. E tem uma criança que tem vontade de comer pizza. Se a gente tivesse essa solidariedade no coração, porque a gente vê o mês de dezembro é um mês mesmo onde você mora, as pessoas sorriem mais, parece que tem aquele prazer de dar um abraço ao amigo, e o restante do ano às vezes passa por você, nem olha. Mas se a gente mudasse a nossa vibração, cada um de nós fazendo a nossa parte, o próprio planeta Terra não estaria nessa situação que está de guerras, de pessoas com tanto ódio, né? Principalmente lá na região de Jesus. Então a gente tem que começar a refletir o que a gente quer daqui para frente. Lógico, sempre vai existir aquele que é mais afortunado, ele tem uma grande responsabilidade, e aquele que tem dificuldade, mas ele tem que ter Jesus no coração. Ele tem que aprender esses ensinamentos, como da lição de hoje, já mostrando como são os mundos regeneradores, né? Para que a gente, com todo o esforço que a gente faz, com os defeitos que a gente carrega, poder merecer a cada oportunidade reencarnatória de crescer um pouco mais. E com isso a gente vai passando esses exemplos para dentro de casa, para a nossa companheira, para os nossos filhos, e depois quando vem os netos, que é o caso tanto meu como do Gilberto, a gente passar um sentimento de amor muito mais profundo, né? Que é um sentimento muito bonito, mas hoje eu digo de coração, sentimento de amor assim, da sua essência, a gente desenvolve muito com os netos. E se eles carregarem com eles isso daí do dia a dia, né? Dos encontros que a gente tem, eles vão seguir essa jornada também. A gente tem que deixar sempre bons exemplos, sendo bom trabalhador, né? Respeitar a companheira com as dificuldades que a gente tem também, né? De parceria. Então a gente tem uma infinidade de exemplos tão simples que a gente tem que superar essas mazelas que a gente carrega. Então o mês de dezembro é um mês para a gente fazer uma reflexão. O que nós fizemos durante os 11 meses, né? Que as pessoas se entregam por qualquer coisinha,
não tem vontade de mais nada, diz que acha que é uma pessoa que não foi assim, que Deus esqueceu dele. Deus não esquece, por isso que ele manda um mensageiro dele, que são os anjos da guarda, eles que nos orientam. Agora a gente precisa estar ligado a eles e não esquecê-los. Todo dia lembrar dele. Terminou o dia, agradeça aquele dia que teve, com todas as dificuldades do dia a dia. Ao amanhecer, pede proteção, ajude de ele poder intuir sempre para bons pensamentos. Eu acredito nisso, não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que esse é o processo de evolução do próprio espírito, que nesse momento está aqui cumprindo uma tarefa que é uma das reencarnações que a gente tem. Cláudio, você estava falando da regeneração, né, do reencontro, da vida, né, onde a gente tem que se modificar. E eu lembrei agora, nesse momento, de uma passagem que esse ano ocorreu comigo. Duas primas e eu, resolvemos nos unirmos e fazermos um encontro da família Coutinho. Isso aconteceu agora em setembro. E durante quase um ano de preparo, e conversa, estuda, e vê, e liga para um, liga para outro, nós conseguimos contatar 148 pessoas da família. Desses 148, 91 pessoas vieram ao encontro. E aí nós encontramos primos, né, distantes, que a gente nem sabia que existia. Eu encontrei uma prima que a última vez que eu a vi, ela tinha 12 anos. Nós ficamos 63 anos sem se ver. E aí, conversando, lembramos de um fato, que ela estava na casa, veio passar férias na casa de uma tia, eu peguei e trouxe para Londrina, trouxe para minha casa, para a casa dos meus pais, e aquela menina de 12 anos nunca mais eu vi. E apaguei da minha memória aquele sentimento, aquela passagem. Ela não. Para ela foi muito importante aquilo, tanto que quando a gente se reencontrou, ela me abraçou e falou: lembra, primo, quando você me pegou lá na casa da tia e trouxe, que foi uma aventura para ela, aquela viagem que a gente fez de chuva em estrada de terra. Essas coisas que fazem com que a gente às vezes nem perceba. Mas o que nós conseguimos fazer? Nós conseguimos criar uma união familiar. Hoje nós temos um grupo no WhatsApp que se fala, uma boa parcela se fala quase todos os dias. E a gente descobriu essa possibilidade de aumentar o amor familiar. Deu trabalho? Deu um certo trabalho, mas o prazer foi muito maior, porque a gente conseguiu construir amizades familiares que estavam perdidas, que estavam deslocadas, que a gente nem tinha conhecimento. E isso faz parte dos ensinamentos de Jesus, quando ele pede que a gente reencaminhe, que a gente modifique. E nós conseguimos, graças a Deus, fazermos esse encontro e modificarmos alguns sentimentos. Alguns primos que, quando jovenzinhos, tinham suas diferenças, chegaram adultos, a maioria de nós já avós, e ninguém lembrou do que tinha feito lá atrás. Abraçou-se, beijou-se, sentou e conversamos durante 3 dias. E foi uma festa muito boa, muito agradável. E é isso que Jesus pede que nós façamos na nossa vida. Que a gente busque reequilíbrio, que a gente busque reencontro, que a gente busque construir novamente esses sentimentos de paz, de harmonia, multiplicando o bem-estar. Isso tudo é que se chama regeneração. É isso que vai fazer com que nós estejamos no mundo de transição em busca da melhora. Quando a gente busca levar ao outro um pouco mais de compreensão, de conforto, de alegria, onde a gente pode quebrar alguns paradigmas que ficaram aí para trás, como vasos trincados, né? Não quebrados, mas trincados, e desaparecer com essa fissura. Fazer com que a gente viva em paz, em harmonia, em busca do amor, em busca da compreensão e do entendimento, criando novas amizades. É isso que nos transmite o Natal. Esse sentimento maravilhoso que o Cláudio falava agora há pouco. Dezembro as pessoas parecem que mudam. Mudam porque é a esperança de um novo ano que vai se iniciar. Mudam porque a vibração do planeta modifica. E essa modificação do planeta, essa modificação de vibração, faz com que a gente regenere em nós células de amor,
que estão às vezes amortecidas, esquecidas, lá no cantinho, lá no fundo do coração, a gente consegue trazê-las para a pele, né, Cláudio? Através do sorriso, do abraço, do bom dia, do boa tarde, seja feliz e eu te amo. Aqui tem só duas linhas aqui que a gente tem que refletir. Só diz assim: os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Todos nós buscamos a felicidade, só que o caminho depende da gente. Se você seguir em linha reta, aquele ponto lá no horizonte, você chega muito mais rápido. Mas normalmente a gente desvia dessa reta. A gente volta aqui numa curva e depois volta para trás, depois tenta querer seguir adiante, tem dificuldade, vem o desânimo. E essas dificuldades a gente tem que lutar. Procurar, primeiro, ter Deus no coração. E a referência é Jesus. Ele que veio trazer os ensinamentos para que a gente evoluísse. Tanto é verdade que ele falou, a gente sempre repete isso: ninguém vai ao Pai senão por ele. E como é que a gente vai chegar lá? Através dos ensinamentos que ele deixou. Amar o próximo como a si mesmo. A gente tem dificuldade até dentro do lar da gente de amar todo mundo da mesma maneira. Tem um que a gente tem mais afinidade do que o outro. Então, para a gente alcançar esse mundo de regeneração, para mundos felizes, a caminhada é longa. E a gente vai criar essas dificuldades. A gente que cria. Porque a gente esquece que o nosso orientador espiritual é o anjo da guarda, né? E ele passa isso desapercebido no nosso dia a dia. Esquecemos de agradecer o dia que tivemos, de pedir proteção quando a gente levanta para ter um dia que seja proveitoso para nós, né? Para nossa evolução. Então, esse é o caminho mais fácil de se chegar ao ponto, é uma linha reta. Essa é a mensagem que a gente tem que deixar aos ouvintes do programa desse domingo, né? E para reflexão. O Cláudio, quando Moisés ficou 40 anos, né, aproximadamente, com o povo no deserto, e o que ele fez? Ele fez uma regeneração. Aquele tempo vivia-se 30 anos, 27 anos, sei lá, morria-se muito cedo. E esse povo, enquanto foi para o deserto e ficou caminhando lá seus 40 anos, mudou a população. E com isso ele conseguiu mudar alguns sentimentos, alguns entendimentos. E foi isso que fez com que o mundo, né, começasse a mudar, a se transformar. E isso é o ensinamento de Jesus. É o que Jesus nos pede, que nós construamos um homem novo. E esse homem novo deve ser equilibrado, sereno, útil, desejar o bem ao próximo e amar o próximo, mesmo que esse próximo não seja teu amigo. Você não precisa andar de braço dado com os teus inimigos, porque você não vai poder confiar neles plenamente. Mas não precisa desejar mal ao outro. Desejar o bem ao outro faz parte do sentimento que Jesus nos transmitiu. Faz parte do sentimento puro do Cristo. Quando ele fala, amai aos seus inimigos. Quando ele fala, amai o próximo como a ti mesmo. E nós precisamos aprender a nos amarmos. Porque se nós não nos amarmos, não poderemos nunca ensinarmos o próximo a amar, né, Cláudio? Exatamente. Então, estamos chegando agora no final do programa. Fica aqui nossos votos de um Feliz Natal e que seja o ano de 2024 um ano para que a gente comece a caminhar um pouco diferente, sabe? Repensar o que a gente quer da vida e não insistir no erro. Então, Feliz Natal a todos e um grande abraço a todos vocês. Um Feliz Natal a todos e um novo ano que daqui a uns dias começa, continue sendo um ano de esperança, embora continue com 24 horas, com as mesmas oportunidades de hoje, mas com a esperança maior de nos transformarmos em seres regenerados, ou pelo menos em seres que buscam a regeneração.
Se nós buscamos a nossa transformação, um dia a encontraremos. Se desejamos o bem, a paz e o amor, com toda certeza um dia estaremos juntos, um dia encontraremos tudo isso. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos proteja e que estejamos em paz neste Natal e no novo ano e por toda a nossa existência. Que assim seja. Muita paz a todos. Olá, amigos. É interessante observarmos, analisarmos e refletirmos com profundidade o quanto a doutrina dos Espíritos ela vem acrescentar pontos para preencher as lacunas, às vezes, do conhecimento humano. Entre esses pontos, nós vamos encontrar muitos na psicologia. Na década de 50, 1950, 51, dois psicólogos conceituados dos Estados Unidos desenvolveram uma técnica até hoje usada e muito respeitada, chamada psiconeurolinguística. No que eles se basearam? Na compreensão de que, conforme a maneira que as pessoas, o paciente, ou o enfermo olhasse para o sofrimento, ele iria sofrer ou deixar de sofrer. Então eles desenvolveram uma técnica para modificar a maneira de olhar para aquela situação que fazia a pessoa sofrer. E chamaram isso de dar um novo significado, ressignificar. Lançaram um livro, Richard Bandler lançou um livro chamado Ressignificando, onde até na sua abertura tem uma história chinesa do taoísmo, um conto, vamos dizer assim, que narra a história de uma aldeia muito pobre, em que um senhor que era muito sábio, ele tinha um cavalo que arava a terra, e esse cavalo um dia fugiu, e os parentes vieram abraçá-lo, dizer que estavam tristes de saber que ele tinha perdido o cavalo do trabalho dele, e ele estava impassível, tranquilo, disse, não, isso pode ser triste, mas pode não ser. E passados alguns dias, narra o conto, o cavalo volta acompanhado de mais 2 cavalos selvagens, sem dono, e ele passa a ter 3. Aí vem todo mundo e fala, agora que nós entendemos o que você quis dizer, nem sempre é problema, pode ser até uma coisa melhor que está para acontecer. E ele fala de novo, depende. Pode ser bom ter 2 cavalos selvagens em casa, como pode não ser. E passados uns dias o filho dele resolve subir num dos cavalos selvagens, cai, quebra uma das pernas. Aí vem a tristeza dos parentes. E ele impassível. Dali uma semana vem o pessoal da convocação militar chamar todos os jovens das aldeias para a guerra. O filho dele foi poupado porque estava com a perna quebrada. Então, tudo depende se vai ser um problema ou está se evitando um problema, ou é a solução de um outro problema. Então, tudo depende da maneira de ver a vida. Você vai sofrer mais ou menos. Nunca me esqueço. Uma vez tocou o telefone em casa, eram 6h da manhã, um engenheiro, um colega nosso, espírita, muito trabalhador, ele liga para mim dizendo que estava vindo de Curitiba, a ida foi embaixo de chuva, então os caminhões encheram a pista de óleo, estava muito lisa, mas a volta, à noite, de madrugada, estava com um luar imenso, lindo, iluminando tudo. E o ônibus em que ele estava rodou na pista e ficou preso numa pontezinha na beira daqueles precipícios da Serra do Cadeado, balançando. E o povo gritando dentro do ônibus, nós vamos morrer, nós vamos morrer. E ele estava na janela e ele olhava e só via aquela guia branca, caiada, recém-pintada, brilhava pelo brilho da lua, e o povo gritando e falando da morte. 7h da manhã ele estava no meu consultório pedindo um calmante. Enquanto eu fazia a receita do calmante, eu perguntei a ele. Falei assim, chamei-o pelo nome, falei, meu amigo, o que te atormenta? Uma vez que você está aqui na minha frente, sentado, não aconteceu nada com ninguém, Falei, não sai da minha mente os gritos das pessoas dizendo nós vamos morrer e a imagem daquela guia pintada de branco. Então ele definiu a moldura, como diz Richard Bandler e John Grinder, que são os dois que criaram a psiconeurolinguística, os 2 psicólogos que criaram essa técnica nova na psicologia. Ele descrevia a moldura, eram os gritos falando da morte, com medo de morrer, e aquela guia caiada pintada de branco. Então ele olha para mim dizendo, por que você pergunta? Eu digo, porque é simples.
Não foi aquela guia que segurou o ônibus? Ele olhou para mim, foi mesmo, né? O ônibus ficou preso naquela guia. Eu falei, por que você olha para a guia e pensa na morte? Porque as pessoas estavam gritando, mas elas estavam com medo. Mas você olhava para a guia. E a guia traduz o que neste momento em que nós estamos conversando? O que a guia traduz para você? E ele falou, a vida. Que não aconteceu nada, o ônibus não caiu. Então, nesse instante, eu me recordei de Kardec, quando no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca, no item 13, no capítulo 5, ele coloca a seguinte informação. O homem pode ou abrandar ou agravar o amargor das suas provas, conforme a maneira de ver a vida. Quer dizer, quase um século antes de Richard Bandler e seu companheiro, ele já ressignificava com a doutrina espírita o nosso sofrimento, dizendo, se você crê que a vida continua, se você entende que o sofrimento faz parte da vida como uma depuração, para a ascensão do espírito, para merecer viver em planos superiores, se você passa a ter uma nova visão da vida física, as penúrias do mundo não vão te atormentar mais. Ressignificou. Ele deu um novo significado. Nunca me esqueço que uma vez tive acesso a uma obra chamada Maria, escrita por um judeu americano. Ele nasceu na Polônia, depois foi naturalizado judeu, escreveu livros maravilhosos, O Profeta, Jesus de Nazaré, e entre esses livros escreveu Maria, a mãe de Jesus. E ele conta a vida de Jesus, inclusive na infância e na adolescência. É muito bonito o livro. Eu não sei se seja fácil achar, mas provavelmente em sebo se encontra. Chama Maria de Scholem Asch. E é Scholem com SH, porque tem um outro escritor judeu que chama Scholem Aschlein, que é um outro sobrenome. O dele é Asch, A-S-C-H, Scholem Asch. Ele narra a história de Maria na casinha dela, depois que Jesus já saía em missão, muito saudosa. Todo entardecer ela colocava a candeia no alpendre, caso Jesus passasse por ali de madrugada, de noite, para que ele visse a luzinha e se aproximasse, pudesse vir abraçá-la. E os dias se passavam, toda noite tinha aquele ritual e nada de Jesus, Jesus na sua tarefa. Um dia ela escuta um sincerinho, um barulhinho, e ela vai olhar pela claridade daquela candeia, ela vê uma pessoa se aproximando com chagas muito profundas na perna, que imediatamente ela identificou como lepra. Como caridosa que era, amorosa com o próximo, ela chama aquele leproso para dentro da sua casa. Dá-lhe um caldo quente para tomar, enquanto começa a pôr ataduras nas suas feridas e pergunta para onde ele está indo. E ele disse que ele estava vindo das Geenas, em Jerusalém, onde viviam os leprosos, escondido da comunidade, e indo atrás de um Messias que diziam que curava os imundos, em Cafarnaum. Na hora ela sentiu seu coração vibrar, porque ela estava tendo notícia de que Jesus, seu filho, já estava curando leprosos. Então ela dá um recado para ele: se você o encontrar, diga para ele que sua mãe tem muita saudade. Ele fica emocionado de saber que era a mãe de Jesus que estava ali. E ele vai. Passados uns 3 dias, ela escuta de novo aquele barulhinho daquela sineta, olha pelo alpendre e vê de novo aquelas pernas cheias de chagas. Então ela pensa, é o leproso. Ele não encontrou meu filho. E ele entra, era outra pessoa, sorrindo, feliz, afável, vibrando esperança e otimismo. Mas ela olha para ele e pergunta: você encontrou meu filho? Ele diz: encontrei, senhora. Ele estava numa pequena elevação. Ele conversava com uma multidão e falava: bem-aventurados são os que sofrem, bem-aventurados são os puros de coração, bem-aventurados. E ele foi falando da necessidade do sofrimento para acender a luz do Espírito para a vida que continuava. Quando ele começou a curar as pessoas, ele se aproximou de mim e perguntou: o que queres que eu faça? Eu disse: nada, Senhor, já estou curado. E Jesus olha para meu corpo e fala assim: você verdadeiramente está curado, porque a alma estava curada.
E aí ele se despede ali de Maria, toma um caldo quente, refaz as ataduras, vai embora. Aí antes que ele saia, ela pergunta: mas por que você não quis que meu filho te curasse? Porque quando eu compreendi a razão da vida, eu não achei justo que eu voltasse para as hienas curado e meus irmãos todos com lepra. Então eu pedi a ele que conservasse a minha lepra, mas que conservasse agora a nova fé que nascia em mim como um dom sublime para que eu pudesse levar aos meus irmãos. A mensagem que nós temos para hoje, nossas reflexões. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.